Olá, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e essa aula é para você que está cursando aí a segunda etapa do ensino fundamental, está no primeiro semestre, módulo 1 da unidade 2. E hoje nós vamos ter exatamente esse assunto aqui, ó. Vem para o quadro comigo, vamos lá. Fenômenos da matéria. Então, hoje nós vamos estudar as transformações da matéria. Na química aí nós temos dois tipos de transformações. A transformação física e a transformação química. Então, hoje, nessa aula, você vai aprender a diferenciar esses dois fenômenos ou essas duas transformações importantíssimas aí dentro da química, dentro da física, dentro da biologia também, ou seja, dentro da grande área de ciência da natureza. Então, vem comigo aqui, vamos começar. Vamos lá no quadro. Venha ver aqui o conceito, na verdade, né, de fenômenos químicos. Só deixa eu trocar aqui. Então, fenômenos químicos e físicos são os dois fenômenos aí que existem na nossa natureza aí, nas nossas transformações. E o que é um fenômeno físico? São aqueles que não alteram a natureza da matéria. E quando a gente fala não altera a natureza da matéria, significa que a matéria vai ser a mesma, não muda. Não importa o que aconteça com ela no processo, ela será a mesma. Por exemplo, se eu pego o gelo do meu freezer e coloco em cima, num copo em cima da minha pia, gelo é água no estado sólido. Esse gelo, ele vai o quê? Ele vai derreter, ele vai virar água no estado líquido. Mas deixou de ser água em algum minuto? Ela era água no estado sólido e ela é água no estado líquido. E se eu pegar essa água e colocar no fogão, como é que vai ser? Na chama de um fogão, essa água vai pegar calor e vai levantar fervura, ou seja, vai entrar em processo de ebulição. Deixou de ser água em algum desses percursos, em algum dessas etapas? Não, eu tinha água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado de vapor. Isso é um fenômeno físico. Não altera a constituição da matéria. A matéria é a mesma. Quer ver? Vem mais para mais exemplo. Vem aqui que eu vou te explicar. Olha só, vem aqui para o quadro. Por exemplo, amassar um papel. Então, quando a gente amassa um papel, ele vai deixar de ser papel em algum minuto? Não, ele vai ficar um papel amassado. Se eu desamassar esse papel, eu vou poder escrever nele normalmente, ele vai ficar apenas amassado. Então, isso é um fenômeno físico, tá? Amassar um papel. Outro, o gelo derretendo. Então, quando a gente pega a água lá, esse gelo é de água, é feito de água, né? Então, quando eu pego esse gelo e deixo ele lá em cima da pia, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai receber calor do ambiente e ele vai se transformar em água líquida, ele vai derreter. Deixou de ser água em algum minuto? Não, é água do mesmo jeito. Eu só vou ter água nos estados físicos diferentes. Um é sólido e o outro é, com certeza, aí líquido, né? Beleza, outro fenômeno físico aí. Entortar ferros, amassar ferro. Quando eu coloco essa barra de ferro aqui, entre esses pinos aqui, eu vou amassá-lo, eu vou dar um formato para ele. Mas vai deixar de ser ferro em algum minuto? Não, ele vai ficar um ferro amassado do jeito que eu quis amassar ele. Mas vai ser ferro do mesmo jeito. Veja, não mudou a natureza da matéria, não mudou. É ferro, é uma barra de ferro, só que essa barra de ferro eu vou agora dar formas a ela, mas não vai deixar de ser ferro em nenhum minuto, né? Bem, já os fenômenos químicos, esses é diferente. Esse altera a natureza da matéria. Ele vai mudar a natureza da matéria. E aí, quando você fala assim, Rose, mas como mudar a natureza da matéria? A matéria inicial vai se transformar em outra coisa. Então, eu vou ter produtos finais diferentes daquelas matérias que eu tenho. Por exemplo, olha só, quando a gente está com dor no estômago,
a gente vai beber aquele antiácido, né? Aquele comprimidozinho efervescente, ou um sorrisal, ou um sal de fruta. Já tem ele granulado, mas geralmente tem gente que gosta da pastilha. Então, para derreter aquela pastilha, eu vou precisar de quê? De um copo com água. Então, eu vou pegar a minha pastilha, se ela for branca, né? E vamos supor que ela tenha gosto de abacaxi, gosto de laranja, enfim. E despejo na água. O que que vai acontecer quando eu despejo esse comprimido na água? Vai começar a efervescer, ela vai começar a levantar um monte de bolinha, a água vai ficar colorida porque vai dar sabor. Então, aquilo é uma transformação química. Eu tinha um comprimido, tinha um copo com água, que ao misturar esse comprimido com a água, me deu o remédio que eu vou tomar, com gosto aí, o sabor aí que a gente escolheu. Isso é uma transformação química. Ou seja, no final, eu vou ter a solução que eu misturei, o comprimido com a água. Eu não vou ter só o comprimido e não vou ter só a água. Eu vou ter outro produto formado. Vem comigo, vamos ver mais exemplos. Vem aqui para o quadro, olha só. Então, o que são fenômenos químicos? São aqueles que alteram a natureza da matéria. A matéria não é a mesma que nós colocamos no início, é outra. Então, ocorreu uma reação química, tá? Recorreu a uma reação química através de reações, né? Então, ocorreu uma reação química entre as substâncias. Exemplo, vamos lá. Por exemplo, um bolo. Para fazer um bolo, eu utilizo ovo, eu utilizo manteiga, eu utilizo leite, fermento, outras coisas ali, especiarias, que eu quero dar um gostinho a mais nesse bolo. Então, eu misturo tudo, né? Primeiro eu bato o ovo, depois o óleo, depois o leite, primeiro os líquidos, a manteiga, no caso aí, a manteiga em vez do óleo. Então, eu bato os líquidos e vou acrescentando aos poucos a farinha de trigo. E aí, por fim, o último de todos que eu coloco é o fermento. E coloco no forno para assar. O que que vai formar? Um bolo. Quando eu formo esse bolo aqui, isso aqui é interessante. Quando você vai comer o bolo e você parte o bolo, você consegue identificar onde é que está o ovo? Consegue identificar onde é que está o leite? Consegue identificar onde é que está ali o fermento? Às vezes o fermento a gente até consegue ver, porque às vezes ele não é batido ou misturado como devido, né? A farinha também, aí fica aqueles grãozinhos lá. Mas, se ele for devidamente misturado, devidamente batido, você não vai saber. Então, o bolo vai ser a mistura, vai ser o produto final de todos esses ingredientes que eu misturei. Então, ele vai ser o meu produto final. Então, para fazer um bolo, ocorreu o quê? Uma reação química, tá certo? Ocorreu uma reação química. Então, no início eu tinha ovo, manteiga, leite, fermento, especiarias. No final, eu recebi o quê? O bolo pronto. Então, isso é uma transformação química, tá? Altera a constituição da matéria. Volta aqui, vamos lá ver mais exemplos. Olha só, por exemplo aqui, papel. Aqui eu estou queimando o papel. Veja, lá eu amassei. Eu podia usar ele normalmente, mas aqui quando eu queimo ele, eu não posso mais usar ele. Ele vai se transformar em quê? Em cinza, né? Então, isso aqui é um fenômeno químico. Através da ação da chama, eu liguei e dentro do papel aí, né, no papel, ele queimou e ele se transformou em cinza. Eu não vou poder mais utilizar. Então, houve uma transformação. Aqui também, olha só, quando a gente coloca lá uma corrente ou um cadeado há muito tempo em um lugar e fica pegando sol, chuva, vento, a umidade, o que que vai acontecer com ele? Vai crescer essa crosta vermelha em cima dele. E essa crosta vermelha nós chamamos aí realmente de oxidação. Na química, chamamos de oxidação. Mas no popular, no dia a dia, a gente fala de ferrugem, tá? Então, ferrugem nada mais é do que um processo de oxidação, ou seja, através da reação do ferro, do metal lá que está reagindo com o oxigênio do ar, com a umidade do ar, vai criar aquela crosta vermelha, que nada mais é do que o óxido, né? É o óxido dele, do ferro lá, ou seja, o ferrugem
ou seja, ocorreu uma oxidação que nós vamos estudar mais profundamente sobre isso mais na frente. Então isso, galera, é uma transformação química. O que é uma transformação química mesmo? Transformação química é aquela onde altera a constituição da matéria inicial, tá bom? Há no meio ali uma transformação onde o produto final é diferente dos reagentes, ou seja, do produto das substâncias iniciais que eu coloquei para reagir. Vem aqui comigo, vamos lá, não acabou não, não acabou não. Então, olha só. Indícios de fenômenos químicos, né? Indícios de uma reação química, que ocorreu aí uma reação química. Então, quando você coloca algo e há mudança de cor, né, para misturar, e há uma mudança de cor, é um processo químico. Veja, aqui tem um leite, eu coloquei várias cores nele. Então, isso aqui é um fenômeno químico. Se eu mexer aqui, vai colorir, vai mudar de cor. Então, há um fenômeno químico aí acontecendo, né? Outro fenômeno químico, evolução de bolhas. Olha só, que legal. Então, quando a gente coloca lá um antiácido dentro da água, olha aí a formação de bolha. Isso aqui é o gás carbônico, né? Que está formando aí nessa reação química. E quando derreter todo esse comprimido aí, sair todas essa bolha aí, nós poderemos beber. No caso aí, nós não vamos beber porque a gente não sabe o que ele colocou ali dentro. Mas evolução de bolhas é um processo de reação química. Por junção de substâncias. O que é junção de substância, galera? É quando eu misturo uma substância na outra. Por exemplo, eu quero fazer um suco. E aí eu compro o tanguezinho lá, eu vou falar do tangue, porque é o que mais comum, mais popular aqui. E aí no tangue tem aquele pozinho, eu compro do sabor que eu quero e vou precisar de 1 litro de água, né? Porque aquele pozinho, aquela quantidade total é dissolvida em 1 litro de água. Então eu vou misturar as substâncias, eu vou pegar o pó e misturar com a água e mexer, e mexer, e mexer, e ali eu teria uma solução. Então, quando mistura substâncias, também há uma transformação química. Vem aqui comigo, vamos lá. Olha só, vamos ver aqui o exemplo. Aqui nós temos 2 substâncias, eu não sei, aqui era para ele rodar. Então, quando mistura essa substância nessa, iria dar outra coloração aí. Eu não sei por que não apareceu aí. Mas ao misturar a substância na outra, também ocorre uma reação química, tá bom? Outra, por ação da luz, a fotossíntese. O processo de fotossíntese também é um processo de reação química, tá? Ela precisa da luz do sol, da água, do subsolo, entre outras coisas, do gás carbônico que nós liberamos para o meio, para fazer o quê? Para realizar a sua fotossíntese. Então, o processo de fotossíntese é um processo químico, tá certo? Ocorre uma reação química. Volta aqui comigo, vamos lá. Outros processos, vamos ver aqui. Ação do calor, né? Então, aqui nós temos a mistura de todos os ingredientes, tem sem margarina, tem sem ovo. Aqui também, ao colocar no fogo, era um GIF, né? Eu acho que não foi salvo direito. Vai subir, então a ação do calor faz com que haja também uma transformação química. A prova disso é quando a gente faz um bolo, né? E coloca ele na forma, ele está líquido. E a gente coloca ele no forno, o que é que vai acontecer? Com a ação do calor do forno, ele vai subir, porque houve uma transformação química, porque ali dentro tem o fermento químico, e o fermento químico vai liberar certas condições para que esse bolo cresça e apareça e fica bonito, e ele fique aquele líquido em si se transforme naquele bolo, né? Então, há toda uma transformação química através da ação do calor. Porque se você deixar esse bolo batido lá em cima da sua pia e não levar ele para o forno, ele vai ficar líquido do mesmo jeito. Ele precisa da ação do calor para poder crescer. Volta aqui comigo, vamos lá? E aí, nós temos por ação mecânica, por exemplo, riscar um fósforo, né? Isso aqui é um palito de fósforo. Riscar um palito de fósforo também é uma ação mecânica aí, que também é uma transformação química.
E vamos por um exemplo, eu trouxe um exemplozinho aqui. Um estudante listou os seguintes processos como exemplo de fenômenos que envolvem reação química. Então, aqui eu quero aquele que é a transformação. 1. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbotada. Ocorreu alguma coisa aí nessa fotografia? 2. Água sanitária descolora uma jaqueta vermelha. Houve um processo químico ou não? 3. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo incandescente. Houve alguma coisa? Deixou de ser lâmpada em algum minuto? Não, né? Há um filamento de lâmpada. 4. Uma maçã cortada escurece ao passar do tempo. O sal é obtido por evaporação da água do mar. Bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Quantos equívocos aí o estudante cometeu? Então, vamos lá analisar cada uma. Uma fotografia colorida exposta ao sol desbota. É químico ou é físico? Esse aqui é químico, tá? Ela vai desbotar, então houve ali a ação exposta ao oxigênio, exposta à umidade, houve uma transformação química ali. 2. A água sanitária também é um processo de transformação química. 3. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo não incandescente, não é um processo químico, porque não deixa de ser filamento em nenhum minuto. Isso aqui acontece muito quando a gente desliga o interruptor. 4. Uma maçã cortada escurece com o passar do tempo? Sim, isso aqui é uma transformação química, porque ela está reagindo com oxigênio e está ficando preta, né? 5. O sal obtido por evaporação da água do mar. Isso aqui não é uma transformação química, mas sim um processo físico. E bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Isso aqui não é um processo químico, e sim um processo físico. Tá certo? Então, ficamos na nossa aula aqui. Espero todos na nossa aula que vem. Um forte abraço e até a próxima aula.